Meus amados irmãos, mais uma vez, graça e paz. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã e nós não vamos abrir no livro de Provérbios, tá certo? Nós vamos dar uma pausa na nossa série de pregações no livro de Provérbios e retomaremos em momento oportuno no próximo ano. Nós iniciamos hoje primeiro dia do mês, né? E é o primeiro domingo deste fim de ano. Nós vamos abrir a palavra de Deus para uma nova série de pregações que ultrapassarão este ano. Entraremos pelo próximo ano ainda nesta série, no livro dos Salmos, o Salmo de número 119. Nós cantamos hoje pela manhã o Salmo 119, os versos 17 a 24. Então, o Salmo 119 é um salmo muito especial, no saltério. E nós temos outras partes deste salmo já musicadas, metrificadas, e eu quero aproveitar o ensejo e dirigir-me aos nossos músicos e cantores. Nós já temos algumas outras partes deste salmo prontas para serem cantadas, e nós vamos nos dedicar um pouquinho a pegar estas, tá bom? O trecho que nós vamos pregar nessa mensagem de hoje pela manhã, na abertura desta série, que tem como tema a gloriosa lei do Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem, desta série de mensagens, a gloriosa lei do Senhor. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Em breve nós estaremos cantando esta parte, essa perícope do texto. Salmo 119, verso de 1 a 8. É um salmo muito longo. Nós vamos ler parte a parte e ouvir o que o Senhor nos tem a dizer parte a parte. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Amém. Título da nossa mensagem nessa manhã: a lei como o caminho mais excelente. A lei como caminho mais excelente. Um dos mais destacados pais da igreja cristã, há um período da história da igreja em que é chamado de período dos pais da igreja patrística. E dentre os muitos nomes que figuram, que compõem esse período da história do cristianismo nos primeiros séculos, a partir do século II em diante, um dos mais destacados nomes, um dos mais destacados pais da igreja, certamente é Agostinho de Hipona. Ele que foi um dos presbíteros, um dos bispos da igreja no norte da África, e que viu a queda do Império Romano. Agostinho certamente é um desses nomes mais proeminentes, mais destacados, um dos teólogos
da Alta Idade Média, um dos mais destacados teólogos do cristianismo, seja para católicos e também para protestantes. Em seu comentário dos Salmos, Agostinho escreveu muita coisa, muitas obras, e entre estas está o comentário dos 150 Salmos do Saltério. E no seu comentário do Saltério, no seu comentário especificamente ao Salmo 119, e esta parte do Salmo que nós lemos aqui nessa manhã, ele disse o seguinte, preste bem atenção: seria possível que em algum tempo, no presente ou no passado, ou quem sabe no futuro, pudéssemos encontrar alguém que não queira ser feliz? Será que é possível? Investigando o passado, olhando atentamente para o presente, quem sabe estendendo-se pelo futuro, será que nós encontraríamos alguma alma, alguma pessoa, alguém nesse mundo que não deseja ser feliz? E ele continua dizendo: que necessidade haveria de se estimular, de se provocar o coração de alguém a procurar, a obter, a ganhar, a conquistar aquilo que deseja a alma humana? Entenda, veja o que ele pergunta: qual a necessidade de provocar alguém, de instigar o coração de uma pessoa, de estimular a mente, o coração de outra pessoa para que ela queira conquistar, alcançar aquilo que naturalmente a alma humana deseja? Que necessidade? E ele responde: de fato, aquele que exorta, aquele que estimula, aquele que tenta, que procura despertar a vontade de outra pessoa a desejar aquilo que é o objeto de sua exortação, de seu ensino, se fundamenta exatamente no fato de que aquele que assim fala, aquele que diz aos homens: procurem a felicidade, mas procurar a felicidade ou querer ser feliz é algo que cada alma humana quer, é algo que a alma humana deseja. Mas quando se diz ao outro: busque a felicidade, quando se procura despertar no outro querer encontrar aquilo que é o objeto desse despertamento, dessa exortação, Agostinho diz que a razão de se fazer isto, a razão de dizer a você que quer ser feliz, para que você busque a felicidade, a razão é porque a maioria das pessoas desconhece a maneira de como conseguir ser feliz. Desconhece a maneira de como alcançar a felicidade de fato. Ele diz: por este motivo, é porque o homem, ou os homens em sua maioria, não sabem absolutamente como encontrar a felicidade. Eles não sabem como consegui-la, embora na raiz de suas almas é exatamente isso que o homem quer. É exatamente isso que ele deseja, que ele aspira, que ele sonha: ser feliz. Então, precisamos dizer aos homens que naturalmente querem a felicidade, mas que não sabem como encontrá-la, precisamos despertar os seus corações e as suas mentes. E Agostinho toma essas palavras do salmista exatamente no verso 1, e ele diz: é por este motivo, é por causa disso que o salmista ensina nesses termos: bem-aventurado, feliz o irrepreensível, ou bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Este é um salmo magnífico, um salmo extraordinário. Mas eu gostaria de
um pouco antes de irmos propriamente às palavras do Salmo, do texto que lemos, eu gostaria de lembrar a você, que talvez não sabe ainda, que o livro dos Salmos, na verdade, se trata não de um livro, mas de 5 livros. E estes 5 livros, eles estão agrupados, ordenados, conectados, de maneira que do Salmo 1 até o Salmo 41, nós temos o primeiro livro dos Salmos. Na sua versão, na sua tradução bíblica, se você quiser acompanhar isso com agilidade, você verá que quando um livro é iniciado, isso é dito, essa informação é oferecida. Quando um segundo livro, quando um próximo livro é começado, essa informação também aparece aí na sua Bíblia. Então, do Salmo 1 ao 41, o primeiro livro dos Salmos. Do Salmo 42 ao 72, o segundo livro. Do 73 ao 89, o terceiro livro. Do 90 ao 106, o quarto livro. E do Salmo 107 ao Salmo 150, o quinto livro. Todos estes livros reunidos, eles formam o Saltério, o livro que nós chamamos de Livro dos Salmos. Isso é belo. E são 5, portanto, estes livros. Semelhantemente como a Bíblia começa. Você deve lembrar agora que a Bíblia começa, e a Bíblia é uma grande biblioteca, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, na Bíblia hebraica, na tradição judaica, estes livros são chamados de Torá. Torá é a palavra hebraica que significa lei, ensinamento, instrução. Então a Torá, ela é composta de 5 livros, que são os 5 livros que foram escritos por Moisés. Então há uma semelhança de quantidade de escritos entre a Torá e o conteúdo que compõe o grande livro dos Salmos. E alguns estudiosos, muitos estudiosos, eles estão convencidos de que há uma relação muito apropriada nisso tudo, que há um arranjo muito maravilhoso da parte de Deus que organiza a Torá, o Pentateuco, com o livro dos Salmos. De maneira que, à medida em que nós estudamos o livro dos Salmos, à medida em que nós passamos por cada um dos 150 salmos, e ainda de forma mais específica pelo Salmo 1, que é um salmo que é chamado de Salmo da Torá. Ele fala da lei de Deus, de que nós devemos meditar nessa lei de dia e de noite. Esse tema da lei, da instrução da Torá, se repete mais à frente no Salmo 19, a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. E agora, no Salmo 119, nós temos novamente a lei sendo exaltada, a palavra de Deus sendo colocada diante de nossos olhos, diante de nossos sentidos, para percebê-la maravilhosa, excelente, gloriosa, poderosa. Então, há uma semelhança e há uma conexão direta entre a lei, a Torá, e o livro dos Salmos, e o que nós podemos perceber sem nenhuma sombra de dúvida é que o livro dos Salmos, os 5 livros dos Salmos, eles expõem, desenvolvem e nos comunicam de forma poética aquele conteúdo que está nos livros de Moisés, na Torá. O livro dos Salmos é um eco dos livros de Moisés, é um eco que soa fortemente o conteúdo dos livros iniciais da Sagrada Palavra de Deus. Assim, meus irmãos, de forma muito especial, o Salmo 119, ele é verdadeiramente um memorial da lei do Senhor. Ele é o memorial
poderoso, glorioso da lei do Senhor. Um dos bons e destacados teólogos do Antigo Testamento, o Dr. Walter Kaiser Jr., ele disse que o livro dos Salmos tem sido uma das grandes fontes de bênção para o corpo de Cristo, e é verdadeiro isto. Ao longo de todos os séculos de cristianismo, ao longo de toda a história da igreja, desde a descida do Espírito Santo em Atos 2, o grande livro dos Salmos tem sido uma fonte de conforto, de consolo, de resposta, de ânimo para a alma, é uma fonte de bênção inesgotável mesmo. É uma poderosa fonte de bênção inesgotável. Por que não nos lembrar aqui do grande pregador londrino, Charles Spurgeon, quando escrevendo sobre o Salmo 119, Spurgeon, um batista querido, ele chamou o Salmo 119 de o alfabeto de ouro. São as letras douradas. É a palavra em alfabeto que brilha diante dos nossos olhos. Ele disse ainda que este salmo, ele jamais poderia ser o produto da conversação, o produto da engenhosidade desse mundo, porque o que é desse mundo, disse ele, é estreito, o que é desse mundo é superficial. Ninguém, além da mente divina, disse Spurgeon, seria capaz de tratar do que trata o Salmo 119. Ninguém, além da mente divina. Somente a inspiração de Deus pode, meus irmãos, verdadeiramente explicar a plenitude e o renovo que há contido neste longo e precioso salmo. Apenas a inspiração de Deus dá origem às palavras que nós temos aqui diante de nós no Salmo 119. Ele é uma grande biblioteca, dentro de uma biblioteca maior. O Salmo 119, ele é um conjunto de 22 salmos menores. Se a Bíblia é uma grande biblioteca, e ela é, o Salmo 119 é uma biblioteca menor dentro dessa grande biblioteca. Porque o Salmo 119 não é um único salmo, mas ele é um conjunto de 22 outros salmos menores, um na sequência do outro. Estes salmos começam no verso 1 ao 8, depois de 9 até o 16, depois do verso 17 até o 24, e do 25, então, você vai seguindo também até o 32, é um outro pequeno salmo, do 33 ao 40 é um outro pequeno salmo, e assim sucessivamente nós temos então 22 pequenos salmos agrupados, ordenados, numa ordem lógica, sábia, que fecham, que formam o grande Salmo 119 e que é verdadeiramente uma fonte preciosa para o nosso coração. Nos apresentam um caminho mais excelente para aqueles que creem em Cristo Jesus, o caminho da lei de Deus, caminho precioso, caminho excelente. E por que 22 pequenos salmos? Por que 22 seções conectadas formando um único salmo? Porque 22 é o número da quantidade de letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele é composto por 22 letras. De maneira que o Salmo 119, ele é um salmo didático, assim, é a sua estrutura literária, ele é um salmo acróstico. Então, salmo acróstico, um acróstico é quando você pega uma palavra e a partir de cada letra você desenvolve uma sentença, uma ideia com cada uma daquelas letras. Assim é o Salmo 119. 22 letras que compõem o alfabeto dos judeus, o alfabeto hebraico, língua na qual o Antigo Testamento fora escrito originalmente. Para nossa alegria, nós o temos em português, para que nós pudéssemos ler, entender e ouvir
a palavra do Senhor na nossa própria língua, no nosso próprio idioma. Isso é tão bom, meus irmãos. Assim, cada uma das letras, 22, nos oferecem 22 sessões, ou 22 pequenos salmos. Então você tem o versículo 1, 2, 3, 4, 5 até o 8, que formam este primeiro pequeno salmo, esta primeira pequena unidade do Salmo 119. E uma vez que nós temos no alfabeto hebraico a primeira letra, que é Aleph, então a primeira palavra de cada versículo, ela começa com essa letra Aleph. Então há uma ordem maravilhosa. Assim, na segunda seção do Salmo, do verso 9 a 16, a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet. Então, cada palavra de cada versículo, que inicia cada versículo, começa com uma palavra com aquela mesma letra. Então, você tem isso durante todo o Salmo. Você tem esse arranjo maravilhoso, começando na letra 1, a letra 22, e assim nós temos todo o painel deste salmo maravilhoso, que é um salmo acróstico, didático, e que celebra a glória e a excelência da lei de Deus e que se oferece para nós como um caminho glorioso, um caminho de virtude, não um caminho de salvação, porque não é pela obediência à lei que nós seremos salvos, mas a lei é o caminho pelo qual nós devemos andar no temor e na submissão da vontade de Deus. Não há, meus irmãos, em todo o Salmo 119, qualquer margem. E eu acho tão importante a gente pontuar isso aqui com muita segurança. Escute com muita atenção, não há em qualquer parte dos 22 salmos menores, das 22 sessões que estão conectadas formando este salmo, não há absolutamente qualquer parte deste salmo que possa nos levar a pensar em uma forma de legalismo, em algum tipo de sistema que faz com que vivamos como meros e desprovidos de qualquer outro sentimento, mas meros praticantes da lei como um sistema seco, frio, calculista. Não há. Este salmo é um salmo que celebra a lei. Sim, amém. Mas este salmo não é uma proposta de uma vida legalista, de uma vida apegada à letra fria da lei, mas agarrados ao Espírito que está contido na letra da lei, que dá vida, que vivifica o coração, que anima a nossa alma, os nossos pensamentos. É a lei do Senhor. O que poderia vir dele que fosse prejudicial a nós? O que poderia proceder do coração de Deus, por sua sábia e soberana vontade e revelação dos céus, que trouxesse a nós ruína, desgraça, tragédia, meus irmãos? É a lei do Senhor. São os seus testemunhos, são as suas prescrições, são os seus mandamentos, a sua palavra que refrigera o nosso coração, às vezes tão inquieto e tão frágil. É a lei do Senhor, a Torá. Esse é o tema central, o tema por excelência deste tão precioso salmo. Ele insiste em apontar a nós a lei do Senhor. Este salmo nos fala de forma insistente, precisa, pontual, procurando nos mostrar, especialmente nos versículos que nós lemos nessa manhã, procurando nos mostrar, colocar o nosso foco nessa direção, colocar a nossa mente, o nosso coração nessa direção, nesse lugar. Em que lugar? Em que direção? Em nos apontar que há uma relação muito direta entre a lei do Senhor e a verdadeira felicidade. Há uma relação, há uma conectividade, há uma comunicação inquebrável, que nós não podemos forçar essa ruptura.
sem que nós assumamos diante de Deus o ônus caríssimo de uma atitude assim. Há uma conexão entre a lei e a felicidade verdadeira. A felicidade está, portanto, ligada à palavra do Senhor. A felicidade verdadeira está conectada ao caminho de Deus, ao caminho do Senhor. Esse é o tema deste salmo. Mas esse também, se você se lembra, é o tema do primeiro salmo do saltério. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, a lei e a felicidade estão conectados. A regra do Senhor é o modo de vida dos que temem a Ele. E qual é a regra do Senhor para você e para mim que tememos a Ele? É a sua lei, a sua palavra. São os seus testemunhos, são os seus mandamentos, são as suas prescrições. A regra de Deus, o modo de Deus, é o modo de vida dos que temem a Deus, e isso produz felicidade na vida do homem. A felicidade e a lei estão unidos, conectados. E o salmista, meus irmãos, ele começa destacando que esta felicidade, esta bem-aventurança, está diretamente ligada à obediência à lei do Senhor. É assim que o salmo começa. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Coração, portanto, o coração do homem, o meu coração, o seu coração. O coração é a sede da obediência. O que isso quer dizer? Significa que Deus fala ao coração do homem. Deus fala aos nossos ouvidos, isso é verdadeiro. Sim, nós falamos sobre a vocação externa, o chamado externo. Deus fala a todos os homens, aos ouvidos de todos os homens. Ele está falando aos nossos ouvidos verdadeiramente agora, enquanto eu prego a palavra dele, isso chega aos nossos ouvidos externos. Mas é verdadeiro também que Deus fala de forma eficaz, que Ele fala de forma profunda, que Ele fala ao ouvido da alma, que Ele fala ao coração do homem. Não é quando a palavra chega meramente ao ouvido que a obra de Deus ou que a salvação é operada, mas é quando aquilo que chegando aos ouvidos desce ao coração e é escutado pela alma, então há sim uma mudança de vida, porque há uma transformação de mente e de coração. Deus, Ele verdadeiramente fala ao coração dos homens. Deus fala ao coração do homem e Ele fala pela palavra que sai da sua boca. Então, uma vez que Deus fala ao nosso coração, o que deve acontecer em resposta a isso, meus irmãos? Deve agora proceder deste coração uma atitude deliberada, uma deliberada atitude de obediência àquilo que o Senhor nos tem falado. O que Deus espera de nós nessa manhã? Que tendo ouvido a sua voz nos nossos ouvidos externos, tendo o Senhor falado ao nosso coração, à nossa alma, que do nosso coração não brote uma resposta rebelde, uma resposta que se opõe, mas uma resposta de obediência, uma resposta grata, bendita de obediência, ouvindo a sua voz, e do nosso coração dizendo a Ele: sim, Senhor, fala, porque o teu servo, porque a tua serva ouve a tua voz.
Coração é a sede dessa obediência. Há uma relação interessante entre a arca e o nosso coração, a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do testemunho. E por que nós somos recordados, lembrados dessa relação, dessa semelhança? Embora não seja o texto da pregação dessa manhã, mas eu gostaria que você pudesse olhar comigo para o versículo 11 do Salmo 119. Você pode olhar agora? Você pode ler comigo? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós poderíamos ler isso da seguinte forma: eu guardo no coração a tua lei para que eu possa obedecer o Senhor. Há uma semelhança entre a função da arca do concerto, da arca chamada de arca do testemunho. E por que a arca que Israel tinha era chamada de arca do testemunho? Porque ali dentro daquela arca, o testemunho de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos, os 10 mandamentos, eram colocados ali dentro, guardados naquela arca. De maneira que, de um modo semelhante, agora o nosso coração é como esta arca. E é no coração que a lei deve ser guardada para que a gente obedeça a Deus, para que a gente faça aquilo que é do agrado de Deus, para que a gente não transgrida, para que a gente não o ofenda, para que a gente não peque. O que Deus quer, afinal? Ele quer que o nosso coração seja como uma arca, onde a sua lei está guardada, onde os seus mandamentos estão guardados, onde os seus princípios de vida, de felicidade estão guardados. Ah, meus irmãos, observem, o amor fingido, ele não gera obediência. O amor fingido, ele se expressa muitas vezes na forma de um legalismo, na forma de um cumprimento de regras. Então há pessoas que são boas em guardar regras, em cumprir padrões, em seguir um padrão, isso e aquilo outro, e mais aquilo outro, uma lei, uma regra e outra regra. Há pessoas que são boas nisso. Elas são boas em cumprir um padrão de religião, um padrão específico do contexto em que elas vivem. Mas a verdade é que o amor fingido, ou o amor apenas meramente externo, que se faz na forma do cumprir e cumprir, não gera fidelidade, não produz fidelidade, compromisso verdadeiro, autêntico, genuíno. Mas o que dizer do amor verdadeiro, do amor sincero? O amor sincero, a verdadeira resposta do coração diante daquilo que chega ao coração, gera conformidade. O verdadeiro testemunho do Senhor, verdadeiramente o testemunho do Senhor, a lei do Senhor, guardada no coração, gera em nós, produz em nós conformidade aos testemunhos de Deus. Sabe, quando a lei de Deus ela é guardada no coração, quando há uma resposta do coração, sincera, genuína, uma resposta de amor, uma resposta autêntica do coração, não a resposta da aparência, mas a resposta do fundo da alma, que brota do coração, que está maravilhado pelo testemunho do Senhor, que está tocado, impactado pelos princípios da lei de Deus. Então desse coração brota conformidade. Nós queremos nos conformar à vontade de Deus. Nós queremos nos alinhar à sua vontade. Nós queremos assumir em nossa vida,
em nossa vida prática, em nossa vida como um todo, aquilo que o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus. Você não vai ter outros deuses, você não vai adorar a Deus através de qualquer imagem representativa, você não vai querer tomar o nome dele em vão, você vai querer guardar o dia do Senhor, você não vai querer adulterar, trair o seu cônjuge, você não vai querer roubar, você não vai querer matar, assassinar ninguém, e você não vai querer cobiçar. Você quer, não é isso que o seu coração deseja. Não é isso que, ao ouvir a lei de Deus, perpassando os seus ouvidos externos, descendo ao seu coração. Ora, não é isso agora mesmo, enquanto você ouve da lei do Senhor. Não é isso que o seu coração tem desejado agora. Que você se amolde, que você se conforme, que você possa viver mais intensa e profundamente exatamente aquilo que a lei do Senhor te fala. Como a gente chama isso, irmãos? Como que a gente chama isso? Há uma palavra específica no Antigo e Novo Testamento que resume todo esse discurso: santidade. Você não deseja isso? Você não deseja ser mais santo? Ter um coração mais puro, uma mente mais pura, olhos mais puros, lábios mais puros, uma vida mais pura, que agrade, que glorifique ao seu Deus. Quando nós ouvimos da lei de Deus, o nosso coração é atiçado em desejar isso, em querer isso. Ah, meus irmãos, bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho, no seu caminho que andam na lei do Senhor. Quando você olha para isso, eu quero que você perceba algo aqui. Versículo 1. Porque aqui, nestas palavras que são ditas, aqui o caminho do justo, o caminho daquele que teme a Deus, o caminho do homem que ama a Deus, o caminho da mulher que teme a Deus, o caminho dos justos. Aqui, este caminho se entrelaça aos caminhos do Senhor. Se entrelaçam aos caminhos do Senhor. Veja, no versículo de número 3, ele diz: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. O versículo 1 diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, no caminho do irrepreensível. Mas no verso 3 diz: e não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Mas agora é os caminhos de Deus. Há um entrelaçamento entre aquilo que é o meu caminho e o caminho de Deus, de tal maneira que quando os nossos caminhos são entrelaçados ao de Deus, e a linguagem do salmista é dizer que não deve haver agora diferença entre o caminho nosso, o meu caminho, e o caminho de Deus. Isto é, não deve haver diferença entre o modo como eu vivo, ou o modo como eu preciso, ou como eu encaro, ou como eu quero, ou como eu tento viver, com o modo como Deus diz que eu devo viver. Há um entrelaçamento entre estes caminhos. Não é outro caminho. O salmista não está pretendendo dizer que há um caminho, ser um caminho de Deus, mas ele está entrelaçando esses caminhos e dizendo e mostrando como o caminho de Deus, ele engole o nosso, como ele domina sobre o nosso, porque os caminhos dele são maiores, são mais altos do que os nossos. É o que diz o verso 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. O salmista ele reconhece que Deus ordenou os mandamentos. Ele ordenou os seus mandamentos aos seus servos, não para que estes mandamentos sejam pisados, pisoteados, desprezados, mas ele ordenou esses mandamentos para que os cumpramos à risca, cada um deles. Isso nos lembra, meus irmãos queridos,
que Deus não deixará escapar impune aqueles que desprezam a sua santa lei. Quando Ele nos lembra do valor destes mandamentos, quando Ele nos diz que nós devemos cumprir os mandamentos que Ele nos ordenou, Ele está nos dizendo: eu não vou deixar que alguns, muitos que sejam, pisoteiem a minha lei, desprezem os meus mandamentos, a minha vontade e passem livres, escapem livres. Nós sabemos e conhecemos o nosso Deus. Nós já ouvimos algumas coisas nesta manhã que nos lembram que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama, Ele também é um santo juiz. Com isso, meus irmãos, o que o Senhor pretende de nós, o que Ele pretende nos dizer, o que Ele quer que façamos. Com tudo isso, o Senhor quer que nós tenhamos os nossos olhos fixos, colocados nele. Ele quer que os nossos olhos estejam no alto, colocados nele. Que haja um desejo no nosso coração de cumprir os seus mandamentos. Você deseja isso? Você pode diante dele sinceramente dizer aí agora, no silêncio do seu coração: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a amar a tua lei, a desejar o teu mandamento, a andar pelos teus preceitos, Senhor. É isso que você está falando a Ele no seu coração, porque você reconhece que Ele ordenou os seus mandamentos para que nós os cumpramos. Então, no verso 5, o salmista, ele olha para o Senhor e ele diz: tomara, tomara. Perceba nessa forma de falar, perceba nessa palavra, nessa maneira de se expressar, como há uma expectativa no coração do salmista, profunda expectativa, como há um anelo profundo no coração do salmista, há um desejo profundo. Foi disso que eu acabei de falar. Se agora em seu coração você está dizendo para Ele: Deus, meu Rei, meu Senhor, me ajuda a amar a Tua lei, a viver na Tua lei, a praticá-la, porque isto se traduz por santidade de vida. Não tem, preste atenção, não há como ser santificado, se tornar mais santo, não há como viver mais piedosamente sem observar a lei do Senhor, entendendo os seus mandamentos, como eles se aplicam em cada área da vida, em cada circunstância da nossa vida. É olhando para a lei de Deus, espalhada na sua palavra, mas também de uma forma sintetizada nos 10 mandamentos, que falam sobre tudo na nossa vida, desde a maneira como nós nos relacionamos com Ele em adoração, em culto, em reverência, até a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Todas as particularidades, todos os detalhes, os mínimos detalhes, cada particularidade da vida cotidiana. A lei do Senhor, ela tem um princípio, ela tem uma ordem, ela tem um caminho a nos apontar. Então você consegue entender porque Deus nos está ensinando que há uma conexão inquebrável entre a lei e a felicidade? Felizes são aqueles que atendem à voz do Senhor. Felizes são aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Felizes são aqueles que consideram os mandamentos do Senhor. Agora, veja no verso 5 essa ênfase de anelo, de desejo. Ele diz: tomara, tomara, meu Deus, sejam firmes os meus passos. Tomara, para que eu observe os teus preceitos.
O salmista, ele dirige a Deus a sua oração. Aqui há um aspecto de oração mais específico. Ele dirige um pedido ao Senhor para que os pés dele, para que os passos dele permaneçam firmes. Como estão os seus pés? Escorregadios, vacilantes? Como estão os seus passos? Firmes? Firmes? É uma coisa horrível. E talvez as mulheres possam falar sobre isso com muito mais propriedade que nós homens. Às vezes elas colocam saltos, né? Elas querem valorizar mais a beleza feminina, o andar. Nada extravagante, nada sensual. Não estamos pensando nessas coisas abjetas, reprováveis. Mas o que será de uma dama? O que será de uma mulher andando sobre os saltos, sem aderência no chão, no solo, em um piso escorregadio? Ela andará tentando se equilibrar ao vento, e o perigo da queda é muito grande. O salmista, ele está dizendo: Senhor, tomara os meus pés não sejam escorregadios, tomara os meus passos estejam firmes. Qual é a ideia que o salmista tem aqui? Tomara que eu ande na tua lei, para que eu possa observar a tua lei. Olha que coisa interessante. As duas coisas estão comutadas, colocadas lado a lado, unidas, juntas. Aqueles que não andam na lei do Senhor, nos testemunhos do Senhor, eles nunca poderão praticar os testemunhos do Senhor. E o que Deus quer é que nós observemos os seus preceitos. Então nós precisamos andar nos caminhos dele, no preceito dele, para observar o mandamento do Senhor, a lei do Senhor. É esse o alvo do salmista. Esse tem que ser o nosso próprio alvo. Nós temos que ser este homem falando com Deus. Você, minha irmã, tem que ser a mulher falando com Deus estas palavras. A maneira como ele escreve aqui demonstra a profunda admiração que ele tem pela lei de Deus. Tomara. Ele está expressando esse anseio profundo de se ver sempre junto da lei do Senhor. É o desejo. Você deseja ser crente? Você deseja andar com Deus? Meus irmãos, note você que o salmista diz no verso 6, então não terei de que me envergonhar. Firmes os meus passos, observando os teus preceitos. Verso 6, eu não terei do que me envergonhar. Do que eu vou me envergonhar? Quando considerarem todos os teus mandamentos. Observe. Ainda que o salmista pudesse ser acusado pelos seus opositores, ainda que os zombadores e os desprezadores da lei de Deus pudessem apontar o dedo e dirigir a ele acusações infundadas, falsas, palavras depreciativas, condenando e censurando-lhe a fé e a vida com Deus. Nós mesmos experimentamos, às vezes, em alguma medida, em alguma circunstância, esse tipo de ofensa, de oposição dos incrédulos desse mundo. Eles desprezam a nossa fé, eles pisoteiam o nosso testemunho, eles dizem o que nós não somos. Eles estão escarnecendo da lei do Senhor e em contrapartida daqueles que falam da lei do Senhor. Mas o salmista diz, do que eu terei? Do que eu vou me envergonhar? Ainda que acusações infundadas, ataques vis,
Eu não vou me deixar levar por aquilo que é falso, que é pronunciado, que é feito contra mim. Ele diz: eu vou considerar, Senhor, eu não vou ter vergonha. Eu não vou me envergonhar quando eu considerar em todos os teus mandamentos. Será que há cristãos que têm vergonha, que se envergonham do nome cristão, talvez? Eu já vi irmãos dizerem assim: pastor, eu não sei, aquele irmão todo domingo está na igreja, mas quando passa na rua, ela é como se não conhece. Ele não conhece a gente. Ela passa, a gente vê que olhou, mas faz de conta que não viu. Você passa quase esbarrando, e a pessoa como se fosse um estranho. Não parece um irmão da fé, um membro da comunidade dos que temem, dos que amam a Deus. Não há prazer em dizer para o outro: meu irmão, a paz de Cristo seja contigo. Que a paz esteja contigo, meu irmão. Graça e paz, querido, paz do Senhor. Parece que isso causa arrepios. E se a pessoa estiver com outros, é como se o indivíduo tivesse vergonha de ser identificado como um cristão, como aquele que é da comunidade dos fiéis. Aí eu sempre tenho um recado para o irmão que se queixa de viver essa experiência desgostosa, porque é desgostoso. Ai, pastor, não vou falar mais não. Eu disse: não, meu irmão, faça vergonha a ele quando você encontrar com ele na rua. Faça vergonha a ele, a ela. Como? Meu irmão fulano, graça e paz, querido, em nome de Jesus. Deixa ele ficar corado de vergonha, para ele tomar vergonha e aprender que ser crente é ser crente. É não se envergonhar. Você tem vergonha de ser cristão? Então você não devia ser cristão. Porque o reino de Deus não é o reino dos covardes, mas dos valentes, dos que não temem, dos que sabem que o seu Senhor já venceu a batalha por eles e, portanto, somos mais do que vencedores. Amém. Eu não tenho vergonha, porque eu considero os teus caminhos, é o que o salmista está dizendo. O salmista, ele termina com uma expressão deliberada do seu coração de louvor. Ele reconhece que a felicidade está na lei. Ele reconhece o caminho do Senhor. Ele pede para andar nesse caminho. Ele pede para perseverar aí, para conhecer. E agora, versos 7 e 8, ele diz, verso 7 especificamente: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Veja, ele está dizendo, aprendendo da lei, que eu vou também oferecer ações de graças. O salmista, ele termina em louvor, uma deliberada disposição do seu coração. Ele está dizendo: eu quero aprender os teus caminhos, para também te adorar nestes caminhos. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós queremos adorá-lo e servi-lo. Verso 8: eu cumprirei os teus decretos, meu Deus. Não me desampares jamais. Não me desampares jamais. Ele reconhece duas coisas certas e verdadeiras aqui. A primeira é que ele deve cumprir os decretos do Senhor. Eu cumprirei os teus decretos. Ele precisa querer cumprir os decretos. A segunda coisa, ele reconhece que não é capaz de conseguir isso sozinho. Você entendeu? Primeira, ele reconhece que precisa cumprir os decretos. Mas a segunda, ele reconhece que não é capaz de fazer isso sozinho. Por isso ele diz: não me desampares jamais. Não me deixe sozinho. No versículo 7, nós somos ensinados de que à medida que nós mais aprendemos dos preceitos da lei do Senhor, dos testemunhos do Senhor, nós podemos adorá-lo mais de modo verdadeiro e mais sinceramente, que nós conhecemos mais dele. O salmista louva a Deus com gratidão, à medida em que ele
aprende os retos juízos do Senhor, ele o louva, ele o adora, ele deseja cumprir. Nossa alma, meus irmãos, quanto mais se apega a Deus, ela não se enfada de Deus, não se cansa de Deus, não deseja substituir a Deus por outro. São aqueles que não se apegam ao Senhor, que se afastam do Senhor, mas quanto mais apegada ao Senhor está a nossa alma, mais nós queremos estar com Ele, mais nós queremos servi-lo e adorá-lo, não é o contrário. Então, se você está vivendo esse conflito e essa tentação de se afastar de Deus, de seguir após outros deuses e se conectar com o mundo, é porque você não está chegando perto dele. Quanto mais apegados a Ele, a nossa alma, mais nós queremos que Ele nos sustente, nós queremos estar com Ele, e amá-lo e adorá-lo mais e mais e mais. E eu termino lembrando que aquele pregador lá de Londres, Spurgeon, disse que há beleza e profundidade em cada verso deste salmo maravilhoso. E quanto mais nos debruçarmos sobre ele, este salmo se mostrará mais completo e mais fascinante aos nossos olhos, ao nosso coração. Qual é o caminho da felicidade que todos nós queremos, que todo homem busca? Você já entrou nesse caminho, seus pés já foram colocados nesse caminho. Ele é o caminho da lei do Senhor, é o caminho mais excelente, o caminho dos testemunhos de Deus. Há pessoas que você encontrará e elas estão no círculo de sua vida, elas querem a felicidade, a alma delas quer isso, quer felicidade, elas não sabem onde encontrar. Por isso, você precisa dizer para elas que não há felicidade genuína e verdadeira longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, longe do testemunho do Senhor. Felizes são aqueles que andam na lei do Senhor. Amém. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos queridos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por tua bondade e infinita misericórdia que nos assiste dia após dia. Muito obrigado pela tua lei. Não estamos debaixo da lei, Senhor, como que condenados pela justiça que ela reclama. Mais uma vez salvos pela obra exclusiva de Jesus Cristo, agora nós podemos nos voltar para a tua lei como um padrão excelente de virtude, de vida, de santificação. O seu Espírito, Senhor Deus, produz em nosso coração esta resposta de obediência, de amor sincero, verdadeiro, para que o Senhor seja glorificado, para que nós sejamos edificados. Bendito seja, Senhor, o teu nome por isto. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.